O pessoal está perguntando qual é o novo livro. O novo livro é As Ordens do Amor. Esse foi o livro escolhido, não é isso? Isso. Sim, vamos começar pela introdução. Posso começar? Vamos começar pelo prefácio. Prefácio? Porque já é o Bert falando algo. Pelo prefácio. Tudo bem. Prefácio à edição brasileira. Estou certo de que este livro ajudará muitas famílias a encontrar a solução para os problemas que sempre lhes pareceram insolúveis. Então o amor poderá unir de novo todos os membros da família. O dia a dia de muitas famílias mostra que não basta que nos amemos reciprocamente. O amor também precisa de uma ordem para que possa se desenvolver. Essa ordem nos é pré-estabelecida. Somente quando sabemos algo sobre as ordens do amor é que podemos superar os obstáculos que, apesar da boa vontade de todos os envolvidos, muitas vezes se colocam no nosso caminho. Este livro mostra, em muitos exemplos, o caminho que leva até lá. Alegra-me que também no Brasil e em Portugal estejam sendo oferecidos muitos cursos onde os participantes podem configurar suas famílias. Assim, eles experimentam, de forma imediata, como atuam as ordens do amor e como podem aplicar essas experiências na situação das próprias famílias. Para aqueles que ainda não têm essa possibilidade, este livro indica o caminho para entenderem o que é decisivo e o realizarem por si mesmos. Milton Queiroz traduziu este livro para o português com muito cuidado e profundo conhecimento de seus contextos. Agradeço a ele pela tradução e agradeço a Ricardo Riefel por ter acolhido este livro na programação editorial da Cultura. Desejo, caros leitores, que este livro traga bênçãos para vocês e suas famílias. Bert Helling, janeiro de 2002. Introdução. No decorrer dos últimos anos, este livro se converteu numa obra que, ultrapassando em muitos os limites da psicoterapia, oferece ajuda a muitas pessoas na vida cotidiana. Assim, depois de sua quinta edição, chegou o momento de fazer uma revisão deste livro, levando em conta o crescente número de leitores. O texto foi reformulado e, em algumas partes, ampliado. Um novo capítulo sobre o caminho do conhecimento mostra como um olhar sem preconceitos para a realidade nos proporciona a intuição libertadora e curativa. O tema deste livro são as ordens pré-estabelecidas para o amor nas relações humanas. Seu conhecimento é necessário para que sejamos bem-sucedidos nesse amor. O amor cego e inconsciente, que desconhece essas ordens, frequentemente nos desencaminha. Mas o amor que as conhece e respeita realiza o que almejamos, produzindo em nós e ao nosso redor efeitos benéficos e curativos. Este livro reproduz textualmente, se bem que de forma abreviada, 3 cursos terapêuticos. O primeiro deles versa sobre os desenvolvimentos sistêmicos e sua solução. Foi um curso de vivência pessoal e aperfeiçoamento, aqui reproduzido praticamente na íntegra. Ele introduz ao trabalho com as constelações familiares, ajudando a revelar o que nos enreda, nos destinos de outros membros da família e do grupo familiar, bem como os efeitos desses envolvimentos. Traz à luz, sobretudo, quando, como e de acordo com que leis é possível desprender-se de tais enredamentos. Manifesta-se aí que na família e no grupo familiar existe uma necessidade de vínculo e de compreensão, de vínculo e de compensação, partilhada por todos, que não tolera a exclusão de nenhum membro. Quando ela acontece, o destino dos excluídos é inconscientemente assumido e continuado por membros subsequentes da família. É isso que entendemos aqui por envolvimento.
Quando, porém, os membros remanescentes reconhecem os excluídos como pertencentes à família, o amor e o respeito compensam a injustiça que foi cometida contra eles, e seus destinos não precisam ser repetidos. É isso que chamamos aqui de solução. O envolvimento sistêmico obedece a uma ordem que estabelece que algo nefasto seja expiado por meio de algo nefasto e que os pequenos, inocentes, paguem e expiem pelos grandes, culpados. Por outro lado, a solução obedece a uma outra ordem que atende, de forma salutar, à necessidade de vínculo e de compensação. Ambas são ordens do amor, sendo que a primeira causa infortúnios e a segunda proporciona a cura. O segundo curso foi dirigido a profissionais da área de orientação familiar. Dele, foram selecionados os trechos que mostram qual é o lugar dos filhos que perderam um dos pais ou ambos, e as consequências que advêm quando os pais entregam filhos para adoção ou quando estranhos adotam uma criança sem necessidade. O terceiro curso foi dirigido a doentes, terapeutas e médicos. Nele, os pacientes configuraram suas famílias de origem ou atuais, diante de centenas de observadores participantes. Esse trabalho tornou visível para as pessoas diretamente envolvidas, assim como para os colaboradores e espectadores, aquilo que na comunidade de destino, constituída pela família e pelo grupo familiar, provoca doenças graves, acidentes ou suicídios, o que pode reverter tais destinos. Este livro é, em vários sentidos, um guia. Em primeiro lugar, reproduz literalmente os cursos terapêuticos selecionados, permitindo que o leitor participe da busca de soluções como se estivesse pessoalmente presente, e talvez que também encontre caminhos para superar as próprias crises e a cura para doenças condicionadas pela alma. Em segundo lugar, apresenta e esclarece importantes procedimentos terapêuticos. Isso se aplica, sobretudo, às constelações familiares que, de forma simples, trazem à luz envolvimentos e mostram soluções. Aplica-se também à retomada do movimento amoroso para a mãe ou o pai, o que possibilita a cura ou o abrandamento de medos e danos sofridos por causa de uma prematura separação ou perda dos pais. Em terceiro lugar, quem, além disso, se interessa também pelo caminho do conhecimento que conduz à percepção das ordens aqui descritas, poderá experimentar em si mesmo, na leitura deste livro, que a intuição libertadora e criativa, que nasce do simples olhar centrado, fulgura de repente como um raio na escuridão e atinge o alvo. Psicoterapia fenomenológica. Foram alterados os nomes dos participantes e eliminadas as indicações de lugares. As constelações familiares são graficamente registradas em todos os seus passos. Capítulos intermediários esclarecem os procedimentos terapêuticos e descrevem os padrões recorrentes, eventualmente contando histórias ou agregando pontos dispersos. A entrevista no final do livro, Perguntas a um Amigo, contribui para melhor entendimento da prática aqui descrita. Ela mostra as diversas etapas de minha evolução como terapeuta e esclarece as intuições e os propósitos que estão por trás dos procedimentos mais importantes, que, de outra forma, ofereceriam a algumas pessoas dificuldades de compreensão. Finalmente, desejo que esta leitura lhes proporcione alegria, o reconhecimento das ordens do amor e a segurança de que, conhecendo essas ordens, alcançarão êxito nesse amor. Pode continuar. Salta agradecimentos. Ah, sim, claro. A compreensão por meio da renúncia. Para começar uma história, o conhecimento. Alguém se decide afinal a saber. Monta em sua bicicleta, pedala para o campo aberto, afastando-se do caminho habitual e seguindo por outra trilha. Como não existe sinalização, ele tem de confiar apenas no que vê com os próprios olhos, diante de si e no que mede
com seu avanço. O que o impulsiona é, antes de tudo, a alegria de descobrir, e o que para ele era mais um pressentimento, agora se transforma em certeza. Eis, porém, que o caminho termina diante de um árduo rio. Ele desce da bicicleta. Sabe que, se quiser avançar, deverá deixar na margem tudo o que leva consigo. Perderá o solo firme. Será carregado e impulsionado por uma força que pode mais do que ele, a qual precisará entregar-se. Por isso, hesita e recua. Pedalando de volta para casa, dá-se conta de que pouco conhece do que poderia ajudar e dificilmente conseguirá comunicá-lo a outros. Já tinha vivido por várias vezes a situação de alguém que corre atrás de outro ciclista para avisá-lo de que o paralama está solto. Ei, você aí, o seu paralama está batendo. O quê? O seu paralama está batendo. Não consigo entender, responde o outro. O meu paralama está batendo. Alguma coisa deu errado aqui, pensa ele. Pisa no freio e dá meia volta. Pouco depois, encontra um velho mestre e pergunta-lhe: como é que você consegue ajudar outras pessoas? Elas costumam procurá-lo para pedir-lhe conselho em assuntos que você mal conhece. Não obstante, sentem-se melhor depois. O mestre lhe responde: quando alguém para no caminho e não quer avançar, o problema não está no saber. Ele busca segurança quando é preciso, coragem, e quer liberdade quando o certo não lhe deixa escolha. Assim, fica dando voltas. O mestre, porém, não cede ao pretexto e à aparência. Busca o próprio centro e, recolhido nele, espera por uma palavra eficaz, como quem abre as velas e aguarda pelo vento. Quando a outra pessoa chega, encontra-o no mesmo lugar aonde ela própria deve ir, e a resposta vale para ambos. Ambos são ouvintes. E o mestre acrescenta: no centro sentimos leveza. Lindo. Lindo mesmo. Continua? Continua. O caminho científico e o caminho fenomenológico do conhecimento. Dois movimentos nos levam ao conhecimento. O primeiro é exploratório e quer acabar alguma coisa até então desconhecida. Perdão, gente. O primeiro é exploratório e quer abarcar alguma coisa até então desconhecida, para apropriar-se e dispor dela. O esforço científico pertence a esse tipo e sabemos quanto ele transformou, assegurou e enriqueceu o nosso mundo e a nossa vida. O segundo movimento nasce quando nos detemos durante o esforço exploratório e dirigimos o olhar não mais para um determinado objeto apreensível, mas para um todo. Assim, o olhar se dispõe a receber simultaneamente a diversidade com que se defronta. Quando nos deixamos levar por esse movimento diante de uma paisagem, por exemplo, de uma tarefa ou de um problema, notamos como nosso olhar fica simultaneamente pleno e vazio. Pois só quando prescindimos das particularidades é que conseguimos expor-nos à plenitude e suportá-la. Assim, detemos-nos em nosso movimento exploratório e recuamos um pouco, até atingir aquele vazio que pode fazer face à plenitude e à diversidade. Esse movimento, que inicialmente se detém e depois se retrai, eu chamo de fenomenológico. Ele nos leva a conhecimentos diferentes dos que podemos obter pelo movimento do conhecimento exploratório. Ambos se completam, porém. Pois também no movimento do conhecimento científico exploratório, precisamos, às vezes, parar e dirigir o olhar do estreito ao amplo, do próximo ao distante. Por sua vez, o conhecimento obtido pela fenomenologia precisa ser verificado no indivíduo e no próximo. Ok, vamos fazer uma pausa. Vamos ver se existe alguma pergunta ou observação, já que o nosso tempo está quase terminando. Alguma manifestação, Larissa? Não, não estou vendo
Nenhuma manifestação, nem no chat, nem ninguém levantando a mão. Certo. Então, Cristiane, vamos terminar, vamos ler mais essa parte, o processo. Ok. O processo. No caminho fenomenológico do conhecimento, expomos-nos dentro de um determinado horizonte, a diversidade dos fenômenos, sem escolha e sem avaliação. Esse caminho do conhecimento exige, portanto, um espaciar-se, tanto em relação às ideias pré-existentes, quanto aos movimentos internos, sejam eles da esfera do sentimento, da vontade ou do julgamento. Nesse processo, a atenção é simultaneamente dirigida e não dirigida, concentrada e vazia. A postura fenomenológica requer uma disposição atenta para agir, sem, contudo, passar ao ato. Ela nos torna extremamente capazes e prontos para a percepção. Quem a sustenta percebe, depois de algum tempo, como a diversidade presente no horizonte se dispõe em torno de um centro. De repente, reconhece uma conexão, uma ordem talvez, uma verdade ou passo que leva adiante. Essa compreensão provém igualmente de fora, é experimentada como uma dádiva, e via de regra é limitada. Pode continuar. A renúncia. O primeiro pressuposto para alcançar essa compreensão é a ausência de intenção. Quem não tem intenções impõe à realidade algo de seu. Talvez pretenda alterá-la a partir de uma imagem pré-concebida ou influenciar e convencer outras pessoas de acordo com ela. Procedendo assim, procede como se estivesse em uma posição superior face à realidade, como se ela fosse um objeto para a sua subjetividade e não fosse ele, ao invés, o objeto da realidade. Aqui fica evidente o tipo de renúncia exigido de nós para abdicarmos de nossas intenções, inclusive das boas intenções. Além do mais, o próprio bom senso exige essa renúncia, pois a experiência nos mostra que frequentemente sai errado o que fazemos com boa intenção ou até mesmo com a melhor das intenções. A intenção não substitui a compreensão. A coragem. Sim. O segundo pressuposto para essa compreensão é o destemor. Quem teme o que a realidade traz à luz coloca uma viseira nos olhos. E quem receia o que os outros vão pensar ou fazer quando diz o que percebeu, fecha-se a um novo conhecimento. Aquele que, como terapeuta, teme defrontar-se com a realidade de um cliente, por exemplo, a de que lhe resta pouco tempo de vida, transmite-lhe medo, dando-lhe a ver que o terapeuta não está à altura dessa realidade. Ok, Cristiane. Vamos ainda abrir mais um pequeno espaço de pergunta, mas vamos parar por aqui. Tem um questionamento aqui no chat, Renato. Claro. A Cláudia falou assim: gostaria que o Renato pudesse falar um pouco mais sobre o conto do conhecimento. Ah. Nesse conto, o Bert descreve como é o processo dentro de nós da busca pelo conhecimento e do que nós enfrentamos para acessarmos esse conhecimento. Então, ele descreve a pessoa pedalando como um movimento, um impulso, uma busca pelo movimento e por ir adiante, né? Ir em busca desse desconhecido. E com isso ela vai trilhando na mata e vai pedalando, e ela vai caminhando e ela se sente de alguma forma feliz com tudo aquilo que ela vai vivenciando, presenciando e constatando. Porém, chega uma hora que ela se depara na frente de um rio.
né? Um grande rio, que para ela prosseguir, ela reconhece que ela vai ter que deixar para trás tudo aquilo que ela carrega junto com ela. Ou seja, o que nós carregamos junto com nós diante desse rio e que a gente teria que deixar para trás e se entregar a essa força maior. A gente tem que deixar as crenças, a gente tem que deixar as verdades, a gente tem que deixar para trás o medo, a gente tem que se despedir de morais, de valores morais, porque diante de uma força muito maior, para eu poder me entregar a isso, eu não posso me entregar a esse novo carregando tudo isso de velho que eu trago e que me é seguro. Então, esse é o grande obstáculo para o crescimento. É tudo aquilo que a gente tem como certo, tudo aquilo que a gente tem como verdade, tudo aquilo que nos faz sentir seguro. E aí, diante desse lugar, muitas pessoas fazem o quê? Ao invés dela se entregar ao rio e deixar que esse rio a conduza, ou seja, ao invés dela se entregar ao novo e se permitir ser conduzido por esse algo novo, muitas pessoas fazem o quê? Elas pegam a bicicleta, dão a volta e voltam pedalando para um universo aonde ele é conhecido, ele é seguro, onde ele não se sente ameaçado e, porém, ele não conseguiu alcançar o novo. Porque para alcançar o novo, você tem que abrir mão de toda essa segurança, de todas essas certezas e de todas essas verdades. Exige-se de nós, para alcançar o novo, uma entrega e deixar ser conduzido por esse algo grande do qual nós nos sentimos pequeno, mas que a confiança nos permite ser conduzido e levado para algo maior, que é representado aí pelo rio. Então, basicamente, ele está descrevendo nesse conto como que nós, quais os movimentos que nós fazemos em direção a esse conhecimento e o que nos assusta e o que faz a pessoa se entregar deixar para trás a bicicleta, deixar para trás as crenças, os valores e mergulhar nesse rio e se deixar ser conduzido para ele. Ou não, voltarmos para casa, voltarmos pedalando para casa, porém nos sentindo seguro, nos sentindo aprisionados às minhas verdades e não querendo se expor a algo maior do qual eu tenho medo de me perder. Então, basicamente, ele fala sobre esse processo, né? Ele descreve através disso como que internamente as pessoas, o que elas têm que enfrentar internamente para se expor ao novo, ao conhecimento, ou essa nova forma de conhecimento. Ela vivencia internamente todos esses processos. Alguns pedalam até a borda do rio e não têm coragem de entrar, e outros pedalam até a borda do rio, tem que deixar para trás a bicicleta e tudo que carrega, para ela poder se permitir ser levada para esse novo, que é a atitude do terapeuta sistêmico. Ele fica nesse lugar, nesse vazio, e ele se deixa ser levado por aquilo que a alma do cliente manifesta, e ele fica ali sereno e entregue e atento, sem medo. E subitamente, através disso, algo se apresenta, uma frase vem, uma verdade se revela, e aí ele tem que se expor a isso plenamente e deixar que isso se manifeste. Então, também, não só ele fala desse conhecimento, dessa busca pelo esse conhecimento e tudo que temos que enfrentar, mas também da atitude do terapeuta diante desse vazio, diante dessa entrega, né? De se entregar a essa força maior que é representada na relação terapeuta-cliente, ao ele se conectar com a alma do cliente e aguardar ver o que essa alma lhe traz como próximo passo, né? Sem medo daquilo que pode se revelar. Bom, era isso. Mais alguma pergunta ou mais algum comentário? Renato, você falou do terapeuta sistêmico. A gente poderia falar também dessa visão, dessa postura sistêmica em outras profissões também? Sim, claro, exatamente. Essa postura. E isso é cada vez que a gente quer acessar
essa postura sistêmica não é só no campo da terapia, no campo da saúde, do judiciário, no campo da empresa, no campo da pedagogia. Ou seja, cada vez que nós nos deparamos com algo que chega a nós em busca de algo, ou cada vez que nós nos deparamos com algo que espera de nós uma solução, nós podemos ir para esse lugar, para esse vazio, e aguardar que desse lugar possa vir a resposta, a solução, né? Mas isso só acontece quando eu me conecto com o todo e não tenho medo de ver aquilo que quer se revelar, e mais do que isso, que sem intenção eu me exponha à alma daquilo que se manifesta, à alma daquilo que se apresenta para mim. Seja um problema, seja um tratamento, seja uma questão, não importa o quê. É ter atitude sistêmica diante da vida, diante daquilo que chega a nós. Chega como ajudador, seja quando alguém busca a gente como ajudador, ou seja o empresário quando ele se põe diante das questões que ele enfrenta, ou seja um conciliador, né, que se expõe diante de um casal em conflito, ou de duas partes em conflito, sem intenção, ele se expõe a essa alma e aguarda que dali vem um próximo passo, uma frase ou uma colocação que se manifesta e que vem por ele entrar em sintonia com tudo isso. Então, sim, tem a ver com tudo aquilo que nos apresenta, que a vida nos traz. A Luciana fala no chat, eu acho que todo mundo concorda. Maravilhoso. O Bert é realmente incrível. O que ele nos manda, o que ele nos ensina é de alguém que já foi muito longe. E a gente vai atrás, aprendendo com ele. Verdade. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, já passamos do horário. Gostaria de agradecer a Cristiane pela linda leitura, a todos pelas colocações e pelas perguntas. E devolvo a palavra a Larissa. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima terça-feira. Renato, muita gratidão. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite.